Rita Von Hunt. Já assistimos o primeiro episódio da série que a Rita Von Hunt está falando sobre a ABC do socialismo. E hoje vamos para a segunda. Na primeira a gente falou sobre é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que é uma frase muito particular do texto do Mark Fisher. E hoje, ABC do Socialismo 2, produção de consenso. Eu não assisti ao vídeo ainda. Vamos entender e vamos tentar trazer isso para o cinema se for possível. Vamos lá. Mas antes, você já faz parte do Introdução ao Cinema? O curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses por um período de 1 ano de assinatura. Mas Felipe, eu vou ter acesso só a essas 2 aulas todos os meses? Não! Você tem acesso a 2 aulas novas todos os meses, mas as aulas anteriores do curso, que já foram publicadas, você vai ter acesso também por esse 1 ano de assinatura. Mas Felipe, depois desse 1 ano, eu quero continuar tendo acesso a 2 aulas novas todos os meses. Você pode renovar. Aliás, a sua renovação é automática. Ah, Felipe, eu quero cancelar. Você pode cancelar a qualquer momento também. Quando estiver chegando perto, você vai receber um e-mail. Está chegando o momento da sua renovação. Vamos continuar. Se você não responder nada, a gente vai se renovar. E vamos continuar. O curso mais charmoso do Brasil. Linguagem, teoria, história, crítica de cinema. Então vem fazer parte. Link na descrição do vídeo. E próximo mês, aulas maravilhosas, hein? Tô te prometendo. Vamos. Produção de consenso. Conta pra gente, Rita. Oizinho, meus anjos! Hoje a gente tá aqui para mais um episódio do ABC do Socialismo. Uma série de vídeos curtinhos para te introduzir num assunto muito interessante se você quer que exista século 22. No primeiro vídeo dessa série, a gente discutiu um pouco como a própria imaginação dos sujeitos é condicionada por um sistema. E a gente tratou sobre se acabar o capitalismo, acaba o mundo, né? Como a ideia de o fim de um sistema resulta nas nossas imaginações na ideia do fim do mundo. Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Se você não assistiu, clica mais ou menos aqui, eu nunca sei onde é para assistir. No vídeo de hoje, eu vou começar falando sobre revolta. Aliás, eu tava vendo uns vídeos do Pedro Lois e do Space Today, do Serjão, e que eu quero trazer muito pra cá pra gente conversar, que são vídeos sobre ciência, mas que reproduzem muito ideologia, pra gente compreender como a ciência também é ideológica, tá? E que conversam muito com esse discurso do é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Eu vou trazer esses vídeos pra gente conversar aqui, tá bom? Com a injustiça. Então é assim, meu anjo, minha anja, olha em volta de você. Se a relação de injustiça da onde você vive te causa ódio, você já recebeu a carta de Hogwarts do socialismo. Se ao olhar ao seu redor, você vê que tem gente passando fome enquanto tem gente passeando de iate e essa conta não fecha, você vê que tem gente desesperada, trabalhando que nem uma condenada, fazendo 3 turnos para conseguir pagar aluguel e comer, então você já entendeu que esse modelo econômico não deu muito certo. É que talvez... Tu não acha que esse medo de um fim do mundo seria o quão aquele sistema está penetrado nas veias da sociedade? Então, quando a gente fala de é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, é justamente porque as pessoas não conseguem imaginar a superação do capitalismo. Ou seja, a gente consegue imaginar o fim do mundo provocado por um sistema de... que pressupõe acúmulo infinito de riquezas e que para que tenha acúmulo infinito de riquezas nós temos que promover um consumo desenfreado a partir de uma obsolescência programada, mas que para que haja um consumo desenfreado a gente tem que ter uma exploração incessante de recursos finitos da natureza. Ou seja, acúmulo de riqueza infinito, recursos finitos da natureza. Ou seja, a Terra não sustenta o modelo produtivo em qual estamos inseridos. Percebe? Então é mais ou menos por aí que a gente que a gente pensa. A gente consegue imaginar o fim do mundo causado pelo sistema pelo qual estamos inseridos, mas não o fim do sistema que está causando a nossa extinção, pouco a pouco. Percebe? É mais ou menos por aí. Dentro de você, você ainda pense. Ele não deu muito certo, mas tem como dar. Olha lá o exemplo dos países.
Não é exatamente conformismo, é ideologia. Percebe, Daniel? Nós temos uma ideologia dominante que é a ideologia da classe dominante, que tem no capitalismo uma defesa dos seus privilégios. E, portanto, reproduz ideologicamente que qualquer sistema, qualquer alternativa ao capitalismo é utópica. Irreal. É o que o Mark Fisher chama de realismo capitalista. O capitalismo é o único meio real de reproduzir essa sociedade. Mas esse único meio real é o meio que está nos levando à extinção. E, portanto, é mais fácil imaginar o fim do mundo através desse sistema que nos leva à extinção do que o fim do capitalismo. Porque essa ideologia dominante reproduz na sociedade a ideia de que qualquer alternativa ao capitalismo é utópica. Beleza? É mais ou menos por aí. E aí qual é a resolução? Nós sabemos quais são as contradições do capitalismo. Nós sabemos que as contradições existem, dizem eles. Mas como é que a gente vai superar isso? Através de um sistema que supere o capitalismo? Não, porque isso é utópico. Como a gente vai fazer? Internamente. Como? Vamos fazer filantropia. Sabe? Os bilionários doam dinheiro para os pobres. Isso resolve o problema? Claro que não. Porque isso não ataca a raiz do problema. Não ataca a raiz do problema. Não à toa, nós temos cada vez mais aumentando a desigualdade social. Bem como, qual será a solução do problema? Você está escovando o dente com a torneira aberta. Você está tomando banho de mais de 10 minutos. A culpa é sua. Ou seja, há uma individualização dos problemas causados pelo sistema. Um problema sistemático é dada uma solução individual. Você tem que tomar menos banho, por menos tempo, melhor dizendo. Você tem que escovar o dente e fechar a torneira. Você está usando muita água. Você está fazendo isso. Você está fazendo aquilo. Você é o problema. Você não trabalhou o suficiente. Você não se esforçou o suficiente. Você é o problema. Você, indivíduo, é o problema. Se dá, portanto, soluções individuais, se dá o problema para o indivíduo, para um problema que, na verdade, é sistêmico. Percebe? Culpabiliza o indivíduo de uma culpa que é sistêmica. E a ideologia reproduz, portanto, esse discurso para retirar de si essa problemática. E a indústria da cultura reproduz isso. A indústria da cultura, que, portanto, é autoritária e está em todas as esferas da vida para reproduzir no indivíduo esses argumentos, esses modos de existência, esses modos de vida, reproduz esses discursos. E aí a gente vê uma série de filmes que imaginam o fim do mundo, mas não o fim do capitalismo. Wall-E, Mad Max. Filmes sobre esses filmes apocalípticos. Percebe? Filmes de extraterrestre, gente. O extraterrestre é sempre um colonizador. Vocês conseguem conceber? O extraterrestre é um colonizador. Sabe? Países do norte, meu anjo, isso não existe, tá? Deixa eu só te contar uma coisa. O método de crítica ao capitalismo que o Marx está organizando se chama materialismo histórico dialético, porque os resultados do aqui e do agora são resultantes de processos históricos. Então, tá tudo bem no norte europeu, mas quantas colônias eles tiveram? Mas qual é o papel que eles desempenharam nas guerras? Mas como que Pois é, existe toda uma ideologia que nos impõe esse tipo de discurso, né? Você vai ver o liberal sempre falando essa mesma coisa. O liberalismo funciona. É aquele negócio que a gente falou sempre, né? Eles funcionam da ideia para a prática. Eles criam uma ideia,
fora de uma percepção da prática, ou seja, você não enxerga a prática primeiro para depois construir a ideia a partir da prática, é o contrário. Nós temos uma ideia construída de que o livre mercado atuando sozinho vai funcionar, e quando você enxerga o livre mercado na prática, a gente vê que, na verdade, o livre mercado ele não consegue atuar sem a ajuda do Estado, não existe capitalismo sem Estado, certo? E que existe um processo histórico, portanto, onde o norte global atuou majoritariamente colonizando o sul global. E que, portanto, esses processos históricos constroem essas bases de exploração global que a gente vê até hoje. E nesse sentido, não dá pra gente fazer uma avaliação individual de que, ora, o liberalismo funciona, olha a Noruega. O liberalismo funciona, olha a Dinamarca. O liberalismo não funciona, olha, sei lá, a Serra Leoa. Percebe? Não funciona dessa forma. Porque as condições que determinam os países que foram colonizados estão determinados pelo processo histórico pelo qual passaram. A Suíça abrigou dinheiro de nazista. Mas o que a Bélgica fez com o Congo? E aí a gente, descobre por que tem uns lugares que estão tão bem. A coisa é que o entorno desses lugares costuma estar bem mal, né? Olha para a Austrália e olha para o resto da Oceania. E um dos pontos que a gente tratou muito no vídeo passado, mas vai ainda tratar um pouquinho nesse, é essa ideia de que a gente criou um sistema, de que a gente recebeu um sistema, nasceu num sistema que vai degradando a natureza para produzir riqueza para alguns poucos setores. Então aqui, por exemplo, agora no Brasil, a gente está vendo uma corrida de mineração. E as Big Techs que dependem dessa extração de minérios e metais da periferia do capital. Os carros elétricos vão precisar de bateria de lítio. E aonde que estão as fontes de lítio? E aonde que estão os interesses dos Estados Unidos de invadir? As Big Tech aqui no Brasil vão lutar contra a regulação do sistema, porque o sistema do jeito que está gera muito dinheiro para elas, porque a extrema-direita usa as redes para difundir nazifascismo e discurso de ódio. Se tiver que regular, não vai ter dinheiro da extrema-direita, não vai ter manipulação de eleição. E aí eu dei esses dois exemplos para a gente entender como um momento histórico, de extração de valor do capital, ele resulta sempre em duas coisas. Um modo infraestrutural, então como a gente produz riqueza, no caso mineração, e um modo superestrutural, como a gente justifica o que Olha Marx aí, hein? Olha Marx aí. Infraestrutura e superestrutura. está acontecendo. A PL da fake news não chama PL da fake news. Na boca da extrema-direita vai chamar PL da censura. O Google vai colocar linkzinho falando que vai acabar a internet. Sim. O Telegram vai lançar mensagem falando que vai acabar a internet. O YouTuberson vai mandar e-mail pros criadores. O que eu sou? Criadora de conteúdo? Tá boa. Eu não sou uma explorada fodida dentro do sistema. E pras criadoras de conteúdo falando que a gente não vai mais receber dinheiro. Então esse momento do Percebe? Existe uma criação de terror ideológico que as pessoas abarcam, né? A internet vai acabar por causa da regulamentação, sabe? capital, os interesses da classe, as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Olha a classe Marx dominante produzindo consenso. PL da censura. Aparece desse jeito. E uma coisa curiosa do nosso momento é que só existe um Deus, e ele é o mercado. Não sei se você sabe disso, mas tem uma coisinha que eu conto pra molecada e ela adora na sala de aula, que é assim: o líder religioso, ele sempre se veste, ele tá sempre fantasiado do máximo que a imaginação daquele povo consegue ter. Um papa se veste de rei, e um pastor evangélico se veste do quê? De empresário. Seu lindo terninho, sua gravata, seu cinto social, sua calça social, seu sapato social. E o Deus desse tempo histórico é o mercado. Vocês sabem disso, né? O Lula fala que vai voltar com as políticas para que acabe a fome. O mercado fica nervoso, o mercado fica bravo. O mercado é uma entidade. E aí na página 15, a Aline Klein e o Vitor Marx falam o seguinte: não seria muito mais razoável substituir a mão invisível e os deuses malucos do mercado, sempre sedentos por mais sangue,
por uma alternativa mais humana, democrática e consciente? É mesmo impossível produzir uma vida decente e boa para todo mundo? E a gente volta para as nossas palavras de ordem. Trabalhar menos, trabalhar todos, produzir para satisfação das necessidades, produzir o necessário e compartilhar os produtos do trabalho coletivo, redistribuir tudo. É super importante que a gente... Aí vem a noção do vídeo anterior, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E, portanto, reproduzir esse discurso de que qualquer pensamento, qualquer alternativa ao capitalismo é utópico. O capitalismo é o único caminho real possível. Por quê? Porque essas alternativas dadas aqui pela Rita no livro O ABC do Socialismo, inclusive, que ela está citando, são alternativas que atentam aos privilégios de uma classe dominante. E, portanto, essa classe dominante que carrega consigo a ideologia dominante de um tempo irá reproduzir socialmente essa ideologia, criando o terror e a falsa ideia de que essas alternativas ao capitalismo que oferecem boas condições de vida, menos trabalho e tudo mais, vão acabar com o mundo. E isso é histórico. Isso é processo histórico. A gente viu durante a história. Não, mas acabar com a escravidão vai acabar com a economia. Tirar o emprego das crianças, porque as crianças não podem mais trabalhar, porque elas precisam ter infância, vai acabar com a economia. Percebe? Isso é histórico. Está em cada um dos momentos de tempos da nossa sociedade capitalista. Percebe? E aí qualquer alternativa dada que atenta aos interesses de uma classe dominante que detém consigo a ideologia dominante de um tempo, será reproduzido discursos que demonstrarão, portanto, que essas alternativas são inviáveis. Ideologia. Ideologia pura. Se lembre disso, né? E o capitalismo é um sistema de liberdades. O próximo vídeo da série é sobre isso. Mas, meu anjo, não tem liberdade se tem necessidade. Você é livre pra quê? Pra passar fome? Você é livre o quê? Pra vender um rim? Perfeito. Porque a liberdade está condicionada às nossas condições materiais. A nossa liberdade está condicionada pela materialidade. Ou seja, nós todos somos livres para sair dessa live aqui e ir comer no restaurante mais caro da cidade, não somos? Nós todos somos livres para sair dessa live aqui e ir para o aeroporto viajar para a Austrália. Somos todos livres, não somos? Luiz, João, que estão aí no chat, tenho certeza que são livres para sair da live e ir para Paris depois daqui. Somos todos livres para isso. Não somos? Somos todos livres aqui na live para sair dela. Somos todos livres para sair dessa live aqui e realizar um filme. Mas a liberdade, na verdade, no capitalismo é condicionado pelas nossas materialidades. E se não detemos, se não é uma condição nossa deter essas materialidades, se não temos, portanto, os meios para realizar esse filme, nós não realizaremos. E, portanto, precisaremos bater na porta do estúdiozinho que detém os meios, que detém essa materialidade para realizar o filme. Só que esse estúdio carrega consigo uma finalidade. Finalidade essa que está intimamente relacionada ao lucro. E se o seu projeto, que você não tem condição material para realizar, não destina a esse indivíduo, a essa entidade dita mercado, o lucro, você não vai realizar o seu filme. A liberdade é condicionada a quem tem materialidade, a quem detém os meios de realizá-la. Portanto, no capitalismo, quem detém os meios de produção,
quem detém materialidade possui mais liberdade do que outros. Percebe? Não adianta. Você é livre para sair daqui e fazer seu filme. Mas sem os meios para realizá-lo, você não vai fazer. Que liberdade é essa? Para poder viver, qual que é a liberdade que está sendo oferecida para você nesse sistema? Porque sem dinheiro não tem liberdade nenhuma. E você não está livre enquanto você tem um monte de necessidades que nunca é atendida. Você tem necessidade de moradia, de saúde, de cultura, de lazer, de esporte, de transporte, de educação, enfim. E aí tem essa loucura de que coisas que você precisa para subsistir e que, caso você não tenha, você tem menos liberdade daqueles que detêm os meios para consumir. O capitalismo sempre fala isso. É a desigualdade, é a injustiça, é a concorrência que produz o avanço tecnológico. E, portanto, o individualismo. Se todo mundo tivesse bem, não ia ter avanço. É a concorrência, a selvageria que... Meus anjos, isso é uma falácia. Você sabe que os Guarani, aqui de São Paulo, eles estão conseguindo reflorestar abelhas? Abelhas que estavam em perigo de extinção? Você sabe que as alternativas de bioconstrução estão apontando um futuro para a construção civil? Você sabe que as ideias da agroecologia são as mais eficientes para a sustentabilidade? E toda essa galera está fora do mercado da livre concorrência e do sistema onde o imperativo da necessidade e a degradação humana produz o progresso. Eu já falei isso para vocês também, mas em 200 anos de Revolução Industrial destruímos o planeta. Que progresso é esse, meu anjo? É o abismo ali, ó. E alguém falando, põe mais carvão na fornalha, acelera esse trem, vamos logo. Se a gente chama esse descarrilhamento, essa destruição de tudo de progresso, é hora de lutar por um sistema do regresso, né? Outra coisa é que é impossível pensar que é um sistema dedicado ao progresso, porque o tanto de crianças de comunidade carente, ribeirinha, de favela, que é assassinada, que morre, que não tem alimentação digna na primeira infância, não desenvolve as faculdades mentais como poderia. Tudo isso são talentos que estão sendo jogados fora. Todas as pessoas que têm escolas sucateadas e não vão para as universidades, é talento jogado fora. A gente está falando sobre um sistema que joga fora as pessoas. E tem uma coisa sobre a qual a gente fala desde o ludismo, que era a galera da Inglaterra que quebrava as máquinas, porque as máquinas estavam tirando o emprego do povo, que é o avanço tecnológico, ele vai extinguir postos de trabalho. E os socialistas e os marxistas estão falando, maravilha, é menos trabalho alienante e degradante que não vai precisar ser feito por pessoas. Quando a gente está pensando no futuro, na economia do cuidado, em seres humanos cuidando de seres humanos... Pois é, gente, porque assim, qual é a questão aí? O próprio Marx, enxergando o avanço tecnológico ali no século XIX, celebrava esses avanços tecnológicos. Tá? Essa que é a grande questão que a gente precisa ter em mente. Nós celebramos o avanço tecnológico. Que bom que a tecnologia avança. Tá? Agora, qual é a questão? A questão é que a tecnologia, ela nada mais é do que... A tecnologia no capitalismo, ela nada mais é do que um meio da realização do trabalho. Ou seja, a grande questão é saber, portanto, quem detém os meios da realização desse trabalho. Aqueles que detêm os meios e, portanto, comprará a força de trabalho que será aplicada sobre esses meios. Isso significa dizer que o avanço tecnológico poderia proporcionar com que houvesse menos trabalho degradante. E que as pessoas pudessem assumir trabalhos dignos, trabalhos que não oferecessem, por exemplo, perigo a essas pessoas. Inclusive, a partir do desenvolvimento tecnológico, reduzir a jornada de trabalho dessas pessoas, porque existe a máquina para fazer isso. Percebe? Trabalhar menos.
Só que qual é a grande questão? A promessa do avanço tecnológico nos dizia que a gente teria... A promessa do avanço tecnológico nos dizia que nós trabalharíamos menos. O resultado dela, porém, é mais trabalho. É um mundo em constante velocidade. Um mundo onde eu aplico o meu trabalho sobre uma técnica e, em razão da velocidade pelo qual eu consigo realizar aquele trabalho, eu realizo outro. Então, já conversou sobre isso com relação a cinema. Hoje, eu boto uma série pra assistir e ao mesmo tempo que eu assisto série, eu vejo o celular, eu boto a máquina pra lavar, eu lavo louça, eu faço isso, eu faço aquilo, faço tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque a técnica reduziu o tempo de trabalho, mas a redução do tempo de trabalho proporcionou ao capitalismo a possibilidade de inserir mais trabalho. Então, o que acontece hoje é que um mesmo trabalhador precisa exercer mais funções. Mais. Então, veja, o avanço tecnológico nos prometeu avanços sociais, redução da jornada de trabalho. Entretanto, no capitalismo, a tecnologia, os meios são destinados a uma coisa muito interessante, que é o lucro. E não aos interesses da classe trabalhadora. Não aos interesses da classe trabalhadora. E, portanto, se há a possibilidade de, através do desenvolvimento tecnológico, ter mais trabalho para um trabalhador e tirar pessoas do mercado, inclusive para baixar salário, ótimo, que lindo! Mais lucro. Só que isso também é uma contradição. O capitalismo vive dessas contradições. Na medida em que eu avanço tecnologicamente, eu tiro gente do mercado de trabalho, eu reduzo também o potencial de compra, crise. Percebe? Como as contradições são constantes no capitalismo. Como o capitalismo reproduz as suas próprias contradições, porque ele é a contradição, ele é a crise. Então, assim, nós, marxistas, celebramos o avanço tecnológico, mas a gente quer que o avanço tecnológico esteja a serviço da classe trabalhadora. Para que o trabalhador não precise mais exercer trabalhos degradantes. Para que o trabalhador possa ter reduzido a sua jornada de trabalho. Para que o trabalhador tenha momento de lazer. Para que o trabalhador não seja condicionado a uma escala de trabalho 6x1. Quando não 7x7. Todo dia trabalhando. O Uber é isso. O trabalho precarizado é isso, gente. É trabalhar todos os dias 10 horas por dia. Percebe? Enfim. Os seres humanos Entretanto, essas questões estão alienadas. Já vi o Galo falando sobre isso. A tecnologia é ótima, mas tem que estar na mão dos trabalhadores. É isso. Tipo as inteligências artificiais, que as pessoas estão fazendo o próprio túmulo para o futuro. Pois é, exatamente. A questão das inteligências artificiais é ela estar a serviço do capitalismo. Que nós, enquanto trabalhadores, estamos alimentando uma máquina, uma ferramenta que será utilizada pelo capitalismo para promover desemprego. Para quebrar barreiras de acumulação. Percebe? tratando no lazer, no esporte, na cultura, na arte, no acesso. A gente está falando de trabalhos que não podem ser desempenhados por máquinas. E se as máquinas... Cinema, né, gente? Ó, preciso dizer pra você isso aqui. Cinema, arte, é uma atividade humana. Essencialmente humana. Não existe arte produzida por máquina. Não existe. Não é arte. Não é arte. A arte demanda de um trabalho humano sendo aplicado sobre uma técnica. E a partir desse trabalho aplicado sobre uma técnica, o resultado artístico. Demanda de trabalho humano.
técnica pela técnica não reproduz arte. E é por isso que inteligência artificial não faz arte. E é por isso que a gente precisa lutar contra a inteligência artificial no âmbito artístico. Demanda de um trabalho humano. Vocês, inclusive, fizeram uma pergunta pra mim no Instagram esses dias, se eu acho que alguma arte é perfeita, de algum filme é perfeito. Não. Não. O que é perfeito está morto. Perfeito. Já foi feito. Já cumpriu sua missão. Está morto. A arte é uma atividade humana e, portanto, imperfeita. Gerida pelo acaso. Gerida pelas nossas contradições históricas, pelas nossas contradições culturais. A arte não é perfeita. Uma tecnologia não pode produzir arte. Senão pelo trabalho empregado nela. As máquinas já podem desempenhar alguns trabalhos, esses trabalhos deveriam ser extinguidos e o fruto deles, desempenhados pelas máquinas, socializados para toda uma sociedade. E se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu costumo sempre colocar os verbos no plural. Nós temos que, nós pensamos que. E eu falo isso, em parte, porque não existe socialismo de uma pessoa só. Socialismo não é um modelo de identificação. Eu não posso pensar, sou socialista porque me identifico com... O socialismo ele é uma forma de trabalho, num sentido para a alteração de um sistema. Sobre isso, eu separei um parágrafo para a gente ler juntas na página 17. Ser socialista não é algo que se possa fazer sozinho. O motivo é simples. Não se trata de uma preferência estética, de um estilo de vida ou das ideias que qualquer um pode ter individualmente na sua cabeça. Ser socialista é participar da construção de possibilidades de ação em comum. É estar engajado na composição de uma agência coletiva. Se o socialismo é o projeto político da classe trabalhadora, os socialistas são aqueles que estão ativamente envolvidos na construção de poder por parte dos oprimidos e explorados. Por que a gente constrói canais de propaganda e divulgação? Por que a gente oferece de forma gratuita as armas da crítica? Por que a gente disputa o campo das ideias? Por que a gente questiona as ideias dominantes? Porque a gente faz isso em coletivo para que mais pessoas possam se instrumentalizar para essa luta. E quando eu digo se... Sim, mas para além disso, é importante até o debate que o Ian e o Humberto tiveram dessa Letra Show, que é justamente essa proposta de ampliar a nossa participação nas redes, ampliar a nossa participação no âmbito popular, para que a gente possa pautar o debate. Para que a gente não fique somente nessa posição que a Rita está falando aqui, de questionar. Percebe? Porque a gente está sempre nessa posição de correr atrás do discurso dominante. Existe uma ideologia dominante essa que reproduz as ideias da classe dominante. E que, por isso, são postas na sociedade como senso comum. São sentidas como senso comum e, portanto, como verdade. E nós, como essas coisas são postas como verdade, como naturais na sociedade, nós estamos sempre tendo que correr atrás disso. Ou seja, a ideologia dominante pauta a sociedade. E nós tentamos responder a ela. Para quê? Para dar poder à classe trabalhadora. Mas a ideologia dominante está sempre tentando sucumbir os nossos interesses, os interesses da classe trabalhadora. Em razão dos privilégios da classe burguesa. Percebe? Criando todo esse terrorismo na classe burguesa, de que a escravidão não pode acabar porque a economia vai acabar e, portanto, você vai perder seu emprego e a criança não pode sair do mercado de trabalho por causa disso. E isso, histórico. É histórico. É histórico. Percebe? Então, para além disso, como eu estava dizendo, para além de ter que estar sempre
que correr atrás do discurso da ideia dominante, da ideologia dominante, nós temos que pautar esse debate. E na medida em que a gente passa a ocupar espaço, que a gente passa a crescer nesses espaços, a gente começa a pautar essa sociedade. A gente passa a ver a ideologia dominante respondendo a gente. Respondendo a gente. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Porque mostra que a gente está ocupando espaço. Mostra que a gente está incomodando de alguma forma. Mostra que a gente está pautando esse debate. A gente está passando a pautar esse debate. É claro que é formiguinha nesse processo. Ainda é pouco, mas cresce. Ainda é pouco, mas cresce. Se coletivizar para essa luta, eu não preciso te convencer dela. Lembra que eu comecei o vídeo falando, olha em volta, tá tudo uma desgraça? Você acha que tá tudo... Então, talvez o remédio não seja ajoelhar no milho e pedir para um Deus punitivo e castigador matar as pessoas mazinhas. Talvez seja entender como o mundo é processo e produto das nossas construções e o que a gente pode fazer para alterá-lo. Os socialistas não precisam convencer um povo a se rebelar. A luta e a resistência já são um fato e uma resposta espontânea frente à injustiça e à exploração. O que os socialistas precisam fazer é afirmar que o povo tem razão em se revoltar. E a Não sei, calma. Não sei como é que vai continuar. Deixa eu ver. A partir daí, ajudar de todas as formas possíveis a converter a insatisfação privada em digna raiva coletiva. Tá, beleza. Acho que eu me antecipei. Por quê? Qual é a questão? Me pareceu ali, em princípio, que o texto estava partindo para um lugar de que a revolta ela vai surgir, de que a revolução socialista ela vai surgir de maneira espontânea. Mas não. O que ela está falando aqui pra gente é que, de fato... Aconteceu alguma coisa, gente? Aconteceu alguma coisa? Ah, tá. Vamos lá. Eu achei que tava indo pra esse caminho, mas não. Então, qual é a grande questão que ela tá trazendo aqui pra gente? Que, de fato, o capitalismo reproduz as crises por conta de suas próprias contradições, né? Então, as contradições do capitalismo que são reproduzidas por ele mesmo criam revolta. Sobretudo por um sistema de exploração à classe trabalhadora, certo? Cria essa revolta, cria esses momentos de crise, e nas crises há essa revolta da classe trabalhadora. A grande questão é que em momentos de crise, quem vai pautar a classe trabalhadora? Essa que é a questão aqui. As crises, elas surgem no capitalismo por conta das contradições do capitalismo. E dessas crises, a revolta da classe trabalhadora. Agora, quem vai pautar essa revolta? E estando nós condicionados por um sistema que reproduz como dominante as ideias da classe dominante, nós temos a tendência de que a classe dominante irá pautar o debate da revolta. É o que acontece com o fascismo. O fascismo é isso, gente. O fascismo nada mais é do que uma ferramenta para a defesa do capitalismo. Que, em momentos de crise, a classe burguesa vê os seus privilégios sendo perdidos, ou melhor, sendo ameaçados, minimamente ameaçados, e para tal financia um projeto de caráter de massas que defenda os seus interesses. Esse é o fascismo. Esse é o fascismo. Agora, qual é a questão nossa, enquanto classe trabalhadora e principalmente enquanto esquerda revolucionária? Pautar esse debate. Reconhecendo, portanto, de que o capitalismo é um sistema que reproduz contradições e que reproduz exploração, nós devemos, através da coletividade,
e, portanto, da organização através de um partido forte, organizar essa classe e pautar esse debate. Pautar essa revolução. Pautar essa revolta. Para que essa revolta se transforme em revolução. É isso, é pensar que o Bolsonaro ele também é trabalhador. O Bolsonaro também é um trabalhador. Mas condicionado em um momento de revolta, foi pautado pelas ideias da classe dominante. E é muito claro isso, né, gente? Disparo de WhatsApp financiado por empresário. É essa que é a classe dominante, é a classe burguesa, que financiou disparo de WhatsApp. Sabe? É essa que é a classe dominante. Que financiou ônibusinho para ir para lá, para Brasília. Percebe? Então essa classe dominante pauta o debate dessas revoltas. E nós, enquanto esquerda revolucionária que estávamos desorganizados, estamos nos organizando. Para quê? Para pautar esse debate. Agora, o que a gente acredita, enquanto marxista-leninista, é que esse debate, pautar esse debate, não se dá somente falando aqui, mas através da organização. Da militância organizada. Em coletivos, em partido. Para que através de um partido forte, essa revolta possa ser pautada e, portanto, seja transformada em revolução. O partido não é a única maneira de se militar, mas é através do partido forte que a gente tem a construção dos meios necessários para superar o capitalismo. Lutar pelo piso da enfermagem, é estar ao lado dos petroleiros e petroleiras na sua greve. E quando eu digo que é através do partido forte, não significa dizer que esse partido já exista, tá, gente? Não significa dizer que esse partido é o PCB ou esse partido é a UP. Percebe? Ainda que sejam partidos que estejam construindo esse caminho, pode ser que não sejam esses os partidos. Pode ser que não seja esse. Mas é através de um partido forte que a gente constrói. Entretanto, a questão é que não é somente através do partido forte que se constrói militância. A militância pode ser organizada em coletivos, em associação de bairro. Percebe? Em torcida organizada, gente. A militância é possível em diversos espaços. Entender a terceirização dos trabalhadores de universidade, lutar ao lado dos trabalhadores metalúrgicos. Ser socialista é estar ao lado da classe trabalhadora na sua revolta e advogar que quem não está revoltado, do lado certo não está. E aí tem essa coisa curiosa que é assim, o socialista nunca está satisfeito. A demanda da esquerda radical é sempre pelo impossível. A gente fica contente com reformas? Claro. A gente acha que os salários têm que melhorar? Óbvio. A gente gostaria que não tivéssemos arcabouço fiscal, mas a revogação do teto de gastos da PEC da morte, sem sombra de dúvidas. Mas mesmo quando o governo é um governo dito progressista, a gente continua fazendo oposição. Porque o nosso objetivo é a superação de um sistema de exploração. É a ideia de deixar para... porque as contradições são intrínsecas ao capitalismo. Então, a questão é assim, a campanha do Lula, por exemplo... Era uma campanha em que a gente estava, sobretudo no segundo turno, claro, derrotando o bolsonarismo. Mas o Lula não é a solução para o problema porque o Lula não responde às contradições do capitalismo. Que é um sistema de exploração. Em escala global. De internacionalização e divisão internacional do trabalho. Percebe? Então,
É mais ou menos por aí. Não adianta pra gente a conciliação de classe. Porque ela não resolve os problemas da classe trabalhadora. A classe trabalhadora permanecerá explorada, sempre ameaçada de uma nova crise. A questão, portanto, é esse processo de coletivização através da organização dessa revolta. Percebe? Para trás a forma como fazemos as coisas. Ou melhor, para superar a ideologia dominante, que é a ideologia da classe dominante. Deixar para trás a forma como aqueles que exploram quem fazem as coisas exploram eles. Não basta lutar contra o bolsonarismo, que segue vivo mesmo após a derrota do Bolsonaro. É necessário lutar contra o sistema que produziu o Bolsonaro e que fez com que o bolsonarismo fosse uma alternativa para a classe trabalhadora. Portanto, mais uma vez, ideologia. A ideologia da classe dominante reproduz e pauta o debate social. Em momentos de revolta, quem vai pautar esse debate? Bolsonaro não era a opção da burguesia. Com certeza, se a burguesia pudesse escolher, ela escolheria o Amoedo. Ela escolheria um candidato do PSDB. Ela escolheria o Luciano Huck. Ela escolheria. Mas esses candidatos não representam um projeto de massas. E, portanto, para que não seja minimamente ameaçado os seus privilégios, a classe burguesa apoia um projeto de massas em torno de um fascista. E isso pode ser percebido no processo histórico. Mas não é difícil olhar isso em Mises. O Mises deixa muito claro isso. É melhor o fascismo do que o projeto comunista. Antes o fascista. Sério? É preciso lutar contra a máquina de mentiras que num povo ultra carente de escolarização, de educação, acredita em fake news. A gente vai encerrar assim. A ideia deste livro e dessa série de vídeos é simples. Desfazer mitos, desmentir a propaganda dos patrões e apresentar de forma curta e acessível uma ideia que vem alimentando a esperança de milhões de trabalhadores e trabalhadoras há gerações. Mais do que isso, é um convite à ação. A hora urge, o momento é de pensar grande, sonhar alto e arrancar poesia do futuro. Eu sigo aqui nessa série com vocês, vai ter mais vídeos sobre, a gente também tem outros vídeos sobre, e o convite fica para que coletivizados e coletivizadas a gente possa produzir mais e melhores ferramentas de resistência e alteração radical da realidade. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau. Beijinhos. E veja, todo esse discurso da ideologia dominante que vai pautar esse debate está intimamente relacionado à indústria cultural, pelo qual estudamos muitas vezes por aqui. A indústria da cultura é uma ferramenta do capitalismo e, portanto, uma ferramenta da ideologia dominante, que reproduz as suas teias, que se capilariza pela sociedade na medida em que a indústria da cultura está em todas as esferas da vida. É autoritária. Reproduzindo esse discurso alienador na classe trabalhadora. Beleza? Isso é importantíssimo para que te defina. A indústria da cultura é uma ferramenta ideológica da classe dominante. E quando a gente fala da superação do capitalismo, nós estamos falando de assumir essa indústria da cultura como uma ferramenta também de classe. Ela também será determinada pela classe dominante, só que agora outra, a classe trabalhadora. Portanto, quando a gente diz isso, é dizer que a superação do capitalismo não predispõe à superação da indústria da cultura, mas a compreensão de que a indústria cultural ela vai estar na mão de uma outra classe dominante, que não mais a classe burguesa, mas nós. Nós seremos a classe dominante que reproduzirá, portanto, os discursos e construirá coletivamente o imaginário. Curtiram o vídeo?